Amiga, hoje eu vou contar sobre uma coisa que aconteceu comigo no passado e que hoje faz todo sentido por que eu fazia aquilo, né? É, Se você chegou agora no canal, esse canal fala um pouco sobre traumas e experiências adversas na infância e eu trago as minhas histórias aqui porque eu sei que eu não sou a única que me sinto desta forma. Eu sei que eu não sou a única que passou por traumas. Eu sei também que eu não sou a única que passou por experiências adversas na infância. Mas eu também sei que eu sou a única que coloca a minha cara a tapa para mostrar aqui os efeitos com as minhas histórias, mostrar os efeitos dessas experiências na vida, na nossa vida adulta. E a gente sabe que o nosso cérebro, ele não nasce formado. Nós seres humanos, nascemos com o cérebro e ele vai se construindo ao longo da infância. E na infância, quando a gente é criança, a produção, né? Eu vou usar esse termo produção, até porque, gente, vocês sabem que esse canal não é um canal de uma pessoa técnica, de uma pessoa, de uma estudante curiosa e que está se usando como cobaia para entender comportamento humano e explicar algumas coisas que hoje fazem sentido para mim e que não fazia. E de repente você assistindo esse vídeo, você vai começar a pensar, opa, isso aí parece muito comigo, deixa eu procurar mais, deixa eu pesquisar mais para saber se isso realmente sou eu ou se são crenças que foram construídas durante o longo da minha vida. Na maioria das vezes, são crenças que foram construídas ao longo da vida. Pois bem, eu sempre tive muita dificuldade com relacionamentos. Primeira coisa, primeira crença que eu comecei a colocar na minha cabeça com relação a relacionamentos afetivos, amorosos ali, né? Homem, mulher, ok. Por quê? O primeiro impacto era minha mãe falava demais sobre essa questão de relacionamento. Que eu tinha que ter muito cuidado, que homem não prestava, e minha avó também falava que homem não presta, que todo homem é falso. Então, eu muito pequena, gente, eu ouvia isso direto. E eu olhava, né, a criança, ela é muito curiosa, ela enxerga o mundo através dos seus sentidos e tudo. E eu enxergava, via ali o que elas falavam fazia sentido porque a minha avó foi casada com um homem extremamente violento, né? E preguiçoso. Ele não, além de ser violento, ele não gostava de trabalhar. Eu não sei se ele tinha alguma situação, né, às vezes depressão, ou eu não sei qual que era a situação do meu avô. Como ele era uma pessoa muito violenta, então eu não tinha proximidade com ele. Eles se separaram por um tempo e depois já ali no finalzinho da vida dele, ali nos anos finais da vida dele, ele retornou, não tinha onde morar, não tinha... O pouco que ele trabalhava, ele já não tinha condições mais de trabalhar. E aí aposentou e voltou a morar lá com a minha avó, né? Ele num quarto, minha avó no outro, enfim. E aí eu cresci ouvindo muito isso, de que homem não presta, que homem tudo é falso. E para uma criança, e você vê as relações, né? Mas eu tinha um padrão, né? Eu tinha minha mãe e meu pai, que era ali, eu achava assim o relacionamento do meu pai e da minha mãe muito saudável, muito maravilhoso, né? Então eu via o meu pai como um príncipe, né? E eu achava sempre a minha mãe muito durona, muito, né, ríspida com ele. E eu achava meu pai aquela pessoa muito paciente com a minha mãe, muito carinhoso, porque era o que eu enxergava, né? Mas eu não via os bastidores, né? Como era o relacionamento deles no bastidores. Pois bem, então eu cresci ouvindo isso e a minha mãe e meu pai sempre foram muito rígidos nessa questão de relacionamento, que eu tinha que estudar, que não tinha que namorar muito cedo, e aí dava exemplos da família, ó, vê fulano, vê sua tia, vê não sei quem, né?
E eu, ok, e tal. Mas, gente, adolescente, né? Os hormônios, tudo à flor da pele e tal. E a gente não tem como evitar as nossas paixonites, né? Mas, como eu tinha uma questão muito grande com relação de agradar, principalmente a minha mãe, então eu tinha um cuidado muito grande, mesmo que eu me sentisse atraída, apaixonada por um rapaz, né? Por um menino, né? Um adolescente ali da mesma idade. Eu continha as minhas emoções, né? Ficava, eu te segura, Fernanda. Por quê? Porque eu não tinha idade para namorar. E aí, ok. Aí, nisso, que aconteceu? Nessa mudança, nas minhas mudanças, né? Que eu já falei aqui para vocês, que eu ficava mudando e tal. E na mudança que eu fiz, eu conheci um rapaz e eu me apaixonei por esse rapaz, gente. E ele se apaixonou por mim também. Só que eu era uma menina, né? Eu ia fazer 15 anos. Então eu era muito moleca. Apesar de aparecer ter mais idade, né? Porque eu era grandona e tal. Então, mas eu só tinha 14, 15 anos, ia fazer 15 anos. E aí a gente ficou naquele namorico assim, sabe? Só de conversava e tal, e enfim. E eu morria de medo que meus pais descobrissem que aí, por fim da história, acabou que minha mãe descobriu, né, que o rapaz estava apaixonado por mim e tal, e aí ela adiantou o processo de voltar a morar em Maceió e todo mundo ficou, menos eu, não, você não vai não. E até a minha mãe usou uma palavra muito dura, que isso por um bom tempo me machucou muito, porque eu tava ali fazendo tudo para agradar a criatura e a criatura pegou e falou que não, que você não vai ficar, porque se você ficar, você vai engravidar. E aí que aquilo deixou, me deixou tão assim fechada que eu morria de medo de engravidar. E depois, gente, eu vou até fazer um vídeo só falando sobre essa questão de ter filhos, né? Porque a mulher, ela é pedida, né? Como é que eu posso explicar isso? Faz parte da responsabilidade ou da função social dela procriar, né? E como eu vivi essa questão de, ai, porque não vai namorar, porque se namorar vai engravidar e tal, então eu tinha muito medo mesmo. E aí aconteceu de que eu voltei para Maceió, a gente continuou ali escrevendo umas cartinhas e tal, tentando ali, é, pedindo para que ele me esperasse, para que quando eu completasse ali meus 20 anos, porque na minha cabeça a maioridade era com 20 anos, e a gente continuava, ia todo ano eu ia para São Paulo pra gente, de férias, né? Como a família tava lá, então no final do ano a gente ia para São Paulo para as férias. Pois bem, aí toda vez que eu chegava na cidade, em São Paulo, para reencontrar, né, a pessoa que eu pedi para esperar e ele disse que ia me esperar, ele sempre em outro relacionamento, e aí eu chegava, né, ficava ali balançado, enfim, acabou que aí a gente meio que conversava e tal, mas acabou que não deu certo, passou-se os anos, e aí eu voltei a morar em São Paulo. E quando eu voltei a morar em São Paulo, o que aconteceu? Os meus pais divorciaram. Então, quando os meus pais se divorciaram, eu ainda não namorava, nunca tinha namorado, né? Aconteceu esse relacionamento ali na adolescência, né? Essa paixão ali da adolescência, mas não, pela questão da distância, não deu, não teve êxito. E aí aconteceu o quê? Meus pais se divorciaram. E aí, sabe aquelas coisas que eu ouvi quando eu era criança, da minha avó, minha mãe falando de que homem não presta, de que homem é falso, de que não se deve confiar. Aí, gente, meu pai confirmou. Vacilão. Meu pai confirmou aquilo que porque assim, a referência que eu tinha de homem era meu pai. Toda menina tem o pai como referência, né? Então, por isso que é muito importante quando os pais, quando você vai ter um filho, você tem que ter a noção de que aquela vidinha, aquele ser humano, ele vai ser impressionado, impactado, a primeira visão de mundo que ele vai ter vai ser através dos seus olhos, né?
Então, pai e mãe tem que ter muito cuidado. E eu sei que assim é extremamente difícil, porque muitas vezes o nosso comportamento, as nossas escolhas refletem escolhas de gerações passadas, né? E tem até um estudo da epigenética que fala também sobre essa questão da transgeracionalidade, né? Que quando a gente herda coisas de gerações passadas e que ainda tá ali presente. Não é só questão de DNA, não, tá, gente? É comportamento mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa. Filhos de pais que têm ali o vício do álcool, né? E aí a probabilidade do filho ter esse vício, do filho ter esse vício e por aí vai. Aí aconteceu de que, com isso, foi um trauma para mim, a separação dos meus pais foi um trauma muito forte, que até então eu não tinha noção de que isso tinha sido um trauma para mim. E aí aconteceu de que nos meus relacionamentos eu criei uma crença, a crença central foi a seguinte, eu ouvia sempre, né? Vai estudar, não se envolve com ninguém agora, você precisa estudar. E como as mulheres da minha família, né, sempre sozinhas, né, minhas tias, uma ou outra que eram casadas, mas a maioria teve que ser mulheres mães solos, teve que serem mulheres que não precisavam de homem, né, para ali manter suas vidas. E nisso ficou entranhado em mim, né? E isso trouxe um prejuízo para minha vida, a vida adulta, muito grande. Por quê? Eu tinha relacionamentos e eu começava a sabotar esses relacionamentos. Por quê? Porque na minha cabeça eu tinha criado outra crença vinda de traumas. E uma dessas crenças foi a questão do abandono, porque essa é uma história do abandono que eu ainda não estou confortável de contar para vocês, mas em um momento mais para frente. Então, eu tenho uma questão muito forte com o abandono, né? Um trauma de abandono. E que se fortaleceu com a separação dos meus pais. Eu me senti traída e abandonada pelo meu pai, porque ele deixou a minha mãe. Então, isso criou ali inconscientemente, já vindo lá de um histórico meu de abandono. Inconscientemente, eu comecei a pensar, ok, eu quero trabalhar, porque eu lembro que quando meu pai saiu de casa, a gente ficou numa situação, a gente já não tinha uma situação financeira muito boa. Mas a gente começou a ter uma situação financeira assim pior, né? Porque a minha mãe, nunca diagnosticada, mas entrou numa depressão, né? Bem profunda, ficou muito mal. Então começou ali não ter energia para trabalhar e tal. E aí veio junto com algumas perdas, enfim. Então minha mãe parou de trabalhar muito cedo, né? E ali era muito difícil, né? Os recursos, ela não conseguia de fato trabalhar. E aí eu coloquei na minha cabeça, né? Depois meu pai, depois de 20 anos de casado, 22 anos, não sei, não lembro, de casados, abandona minha mãe e deixa ela ali. E eu coloquei, internalizei em mim que eu nunca iria passar por isso. Então, quando eles terminaram ali, né? Quando eles se separaram, eu comecei a namorar. E quando eu comecei a namorar com esse rapaz, eu já tinha uma ideia de término. Porque eu falava pra mim mesmo, eu não vou casar com meu primeiro namorado. Por quê? Porque se eu casar, minha mãe casou com o primeiro namorado, teve filhos, dedicou a vida pra ele, e o que é que ele fez? Foi embora. Não, eu tô namorando aqui. E aí foi um relacionamento assim extremamente complicado, porque eu vivia. Gente, eu era do tipo de pessoas, coitados dos meninos, se um dia eles chegarem a assistir esse vídeo, me perdoem, meninos, não foi algo assim consciente, foi algo inconsciente. Então, eu eu tava de um jeito, meu humor mudava, e aí eu sentia que em algum momento eles iam me abandonar, então antes que eles me abandonassem, que eles fossem embora, eu terminava primeiro. E aí foi uma série de relacionamentos frustrados, e eu ficava frustrada, porque assim, eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria ter uma família ali, e era importante para mim isso, mas eu não conseguia
ter relacionamentos saudáveis. Não era ciumenta, mas eu empurrava por qualquer coisa, sabe aquela greve de silêncio? E ficava procurando, assim, pistas. Teve um relacionamento que eu tive, gente, que eu não me esqueço nunca. O que eu fiz? Eu terminava com ele, porque a primeira vez que eu terminei com ele, ele chorou, e aquilo me fez assim, opa, me fez me sentir importante. Olha que coisa louca, gente. Me fez me sentir importante. A dor do outro, o choro do outro, fez eu me sentir ok. Ele gosta de mim, ele tá chorando. E aí eu fiz uma segunda vez. Aí nessa segunda vez ele falou, opa, não. Se você fizer a terceira, a gente vai terminar. Não faz mais isso. Aí eu falei, tá bom. Aí nisso, gente, eu gostava muito desse rapaz e tal. E eu tinha as minhas inseguranças com ele, eu achava ele muito bonito e tal. E como eu tinha uma questão com a minha imagem, eu me achava muito feia, eu me achava estranha, tal. E aí eu achava que em algum momento ele ia me abandonar, mas não era só pela minha aparência, porque eu tinha uma questão de abandono, né? E aí Aí a gente aconteceu a terceira vez, e aí na terceira vez ele falou, olha, infelizmente não tem como continuar. Isso não foi só com ele, isso foi com outros namoros que eu tive e tal. E no final dessa história, o que eu aprendi é que eu tinha que resolver essa questão, né, de me sentir abandonada, entender, confiar nas pessoas e confiar também no sentido de quando uma pessoa abandona o outro, quando não quer mais fazer parte da vida do outro, não é sobre você, né? É sobre ele. Ele não quer e pronto. Mas não é uma coisa simples. Por quê? Porque o cérebro, ele entende como uma ameaça, né? Nós fomos feitos, o nosso sistema de sobrevivência, né? Nosso sistema ali de estarmos vivos, ele tem alguns mecanismos. Então, é um radarzinho que ele tá a todo momento ali olhando se existe algum momento de perigo. Então, quando aparece um momento de perigo, e isso, momento de perigo para nós, é algo muito particular e individual. Tem coisas para mim que não causam menor estranhamento, nenhum perigo, já para outras causam, né? Tem gente que não pode, não suporta ver barata, fica. Aí tem as fobias, né? Que causa crise, pessoas que têm dificuldade muito grande de estar em lugares, né, de terem relacionamentos, que chama fobia social, e muitas outras, e tudo isso, gente, todas essas coisas são construídas ali na infância. Bullying, família, negligência afetiva, né? Quando os seus pais não atendem ali a sua necessidade de se sentir amado, porque todo ser humano tem essa necessidade, a gente já vem de fábrica assim. Então, quando essas necessidades elas não são atendidas, isso torna um indivíduo, um ser humano desajustado. E eu era desajustada na questão de relacionamento. Eu tô usando termos assim, gente, de leiga, tá? Mas para ficar assim, uma linguagem assim bem nossa, que só nós entendemos. E o que trouxe de prejuízo para mim? Eu cheguei até os meus 40 anos sem casar e não conseguia confiar no sexo oposto, não conseguia acreditar e confiar de que realmente ele poderia ali ficar comigo. E uma coisa que a gente tem dificuldade, que eu tinha dificuldade de entender é que se eu tivesse um relacionamento e a pessoa não ficar, isso não era sobre mim, né? Não era um problema meu. Eu não podia, assim, me fechar por causa de que o relacionamento dos meus pais não deram certo. Hoje eu tenho essa noção. Hoje eu sou casada, eu casei até com uma pessoa mais velha, e depois eu também é um assunto para outro vídeo. Então, se você ainda não me segue e gosta de histórias assim, sobre a vida real, sobre traumas, sobre coisas que acontecem conosco e que repercutem na nossa vida adulta, você já começa a me seguir, porque eu compartilho essas histórias.
e no próximo vídeo eu posso compartilhar um pouquinho de como foi que eu me casei, né? Como finalmente eu rompi com esse trauma de relacionamentos, né? De não querer me relacionar, me aprofundar no relacionamento, porque eu tinha esse medo, né? Hoje eu convivo com medo de abandono ainda, eu tenho isso em mim, mas eu tenho uma parte do tratamento, né? Da terapia para pessoas que viveram trauma, é a dessensibilização, que é você começar a fazer coisas para dessensibilizar aquele sistema que tá ali no sistema ali é um sistema estressor, né? Porque é um sistema que você tá esperando qualquer momento um perigo acontecer e tá sempre em alerta. E isso é adoecedor, né? É adoecedor e você não tem uma vida plena, uma vida de, sabe? E você perde, assim, coisas maravilhosas, como, por exemplo, nessa minha angústia aí de não me relacionar, eu perdi a oportunidade de ser uma mãe. Talvez eu poderia ter sido né, enfim, uma mãe maravilhosa, mas o que eu faço? Eu estou tentando ser uma esposa maravilhosa. Então, eu amo meu esposo, a gente faz ali as nossas coisas juntas. Eu não tenho, antes, logo quando eu casei, eu ficava caçando coisas assim, ai, será que realmente ele tá só pra mim? Eu ficava mexendo no celular. E com o tempo, com a relação, com a vivência, eu parei com essa neura de ficar caçando motivos, né, perigos de que ele em algum momento iria me abandonar ou trocar. Então, se você tem se essa minha história fez você dizer, opa, sou eu faço isso. Então começa a pensar quando foi que isso começou, quando você começou a sentir esse medo de ser abandonada, né? Quando você começou com essa necessidade de que as pessoas precisavam estar ali, porque, gente, a gente não tem como evitar a morte, a gente não tem como evitar que as pessoas não queiram estar mais conosco, a gente não tem como evitar isso, né? Porque o abandono não é só uma pessoa deliberadamente não querer mais estar conosco, existe a questão também, o luto no nosso cérebro, para um cérebro que tá ali desregulado, que não... Eu não vou dizer que o cérebro é desregulado, gente, mas que a emoção não tá regulada. Tem gente que fica com muita raiva e eu não entendia. Quando ia para uns enterros, entendia, a pessoa ficava ali com a raiva. Por que você fez isso? Porque, sabe, existe isso. E a pessoa fica realmente com raiva. Por quê? Porque tem aquele sentimento muito aflorado sobre o abandono. Então, é um olhar que você tem que ter muito cuidadoso da sua história, de como você se construiu, de quais foram as crenças, né? Você ouve muito isso porque essa palavra crença ficou muito famosa pelos coaches, mas de verdade é um mecanismo cerebral, um mecanismo de defesa que faz com que nós sobrevivemos a tudo que nos acomete. Isso seja uma questão física, uma questão emocional, uma questão relacional, não importa. É por isso que eu estou aqui conversando com vocês, porque entender isso faz você viver mais livre, viver mais plena. E é isso que eu desejo para todos nós, ter uma vida mais livre de traumas e dessensibilizada, porque quando a gente começa a dessensibilizar aquela coisa que traz muito, né? E tem como você fazer isso. O Destraumatizando, esse canal, ele não tem a ideia de dizer que você vai se curar, destraumatizar. Não existe isso. Um trauma que foi vivido, isso não tem nada que você possa fazer para voltar, mas tem como você viver com isso de uma forma mais leve e uma forma mais acolhedora. Te vejo no próximo vídeo.